Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E mais uma vez, o nosso muito obrigado. E não se esqueça de participarem desse projeto, gente, divulgadores da Palavra de Deus. Procurem compartilhar as mensagens que vocês estão recebendo com o maior número de pessoas. Faça isso. Como também, deixe a sua pergunta. Faça o seu comentário. É importante para nós, para você e para todas as pessoas que estão sendo abençoadas com esse trabalho. O nosso muito obrigado. Gente, hoje nós estamos com uma pergunta, uma questão muito importante. Importante porque eu vejo que ela é relevante em relação a Cristo Jesus. Quem foi Melquisedeque? Qual a importância dessa figura, desse personagem na Bíblia Sagrada? Por que Melquisedeque entra e sai de cena sem deixar muitas informações? O que diz a Bíblia? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender uma coisa, ter em mente de que a Bíblia faz algumas menções de Melquisedeque, a primeira por ocasião do seu surgimento. Gênesis capítulo 14, nós já vamos fazer um comentário. Depois ele aparece citado no Salmo 110 e verso 4, é apenas uma citação. Mas aparece também ele mencionado pelo escritor aos Hebreus, onde o escritor ele faz uma declaração muito minuciosa a respeito desta pessoa, Melquisedeque. Então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, como que Melquisedeque surgiu na história? Como que ele aparece? Bom, em primeiro lugar, é importante sabermos que, embora Melquisedeque não tenha informações sobre pai e mãe, isso não quer dizer que ele não tenha tido pai, que ele não tenha tido mãe. Não, ele teve. Mas ele entra na história sem essas informações. Vamos lá, Gênesis capítulo 14. A Bíblia fala que Abrão ele promove uma guerra entre ele e os reis do Oriente. Por quê? Porque Ló, o seu sobrinho, estava preso, ele estava cativo. Então Abrão, no seu coração, no desejo de resgatar o seu sobrinho, faz uma guerra. E após a guerra, venha ao encontro dele, saia ao encontro dele, este homem, Melquisedeque, que era rei de Salém. A palavra Salém é o primeiro nome que foi dado à cidade de Jerusalém. Depois, mais tarde, tornou-se Jebus, porque Jerusalém foi invadida pelos jebuseus. E esse rei, Melquisedeque, que o seu nome significa paz e justiça, sai ao encontro de Abraão, e a Bíblia diz que ele abençoa Abraão, traz dois elementos que, na minha opinião, são elementos significativos, porque eles têm uma relação com a nova aliança, pão e vinho. Pão significa vida e vinho, alegria. Os dois elementos que foram usados na nova aliança. E diz a Bíblia também que Melquisedeque recebe todos os dízimos que haviam sido guardados por Abraão. Este é o cenário. E então Melquisedeque sai de cena, aparece depois a sua citação no Salmo 110, e agora o seu nome citado, falado com detalhes, a sua importância lá na Epístola de Hebreus. Então vamos lá. Quando você vai para Hebreus, você tem que começar a entender o seguinte: embora Melquisedeque tenha saído de cena lá em Gênesis 14, ele é citado pelo escritor como uma figura de Cristo. Olha só, o escritor começa a falar de Melquisedeque como uma figura de Cristo. Aí a importância de falar que Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não teve princípio, não tem fim.
porque ele entra na história sem muita informação e sai da história sem deixar informações. E Hebreus agora fala que Melquisedeque é uma figura de Cristo. Se não, observe o que está escrito em Hebreus capítulo 5 e verso 6. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, nós precisamos observar que o escritor, quando ele começa a fazer menção de Melquisedeque, Cristo, o objetivo do escritor é demonstrar a superioridade de Cristo Jesus em relação aos profetas. Ele não estava diminuindo os profetas, mas falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão e toda a classe levítica. Você vai perceber isso, você vai perceber esse esforço do escritor em demonstrar a superioridade de Cristo. No entanto, quando ele fala de Melquisedeque, o escritor não faz a mesma declaração de superioridade de Jesus em relação a Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era a figura de Cristo. Hebreus capítulo 7 e verso 3, olha só, aqui está a resposta. Cristo, semelhante a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então está aí. Melquisedeque era a figura perfeita de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 5 e o verso 10, olha só o que diz. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, está falando de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Indo mais além, no capítulo seguinte, no verso 20 do capítulo 6 de Hebreus, diz assim, aonde? Aqui está falando de lugar. Aonde? Céu. Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Novamente, em relação aos dízimos, gente, olha só que coisa fantástica. Algumas pessoas dizem, não, mas a Bíblia no Novo Testamento não fala sobre os dízimos. Fala. Não somente fala sobre os dízimos como a forma correta de dizimar. Hebreus capítulo 7, verso 8 diz, aqui, e quando fala aqui está falando terra, está falando do nosso lugar de habitação. Certamente recebem dízimos homens que morrem. Agora se referindo ao fato de Abrão ter dizimado, diz, ali, falando agora céu, porém os recebe aquele de quem testifica quem vive, que vive. Bom, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma colocação. Para quem que você está dizimando? Você tem que ter em mente que quando você dizima, você está dizimando para Cristo Jesus. Você está colocando o seu dízimo e a sua oferta nas mãos de Cristo. Essa é a ideia. E aí está o valor do dizimar e do ofertar. E eu termino dizendo que a figura de Melquisedeque, a figura deste homem, gente, o porquê que ele entrou e saiu da história sem deixar muitas informações, é porque o objetivo da Bíblia Sagrada era justamente mostrar a superioridade de Cristo Jesus. Era mostrar a superioridade dele em relação a profetas, anjos, a classe levítica, a todo o sistema religioso e demonstrar também que Jesus Cristo, ele merece toda a nossa devoção. Quero terminar falando sobre algo importante. Gente, quem sai ao encontro de Abrão foi Melquisedeque. Quem veio ao encontro do homem foi Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos salvar.
quem nos abençoa é Cristo Jesus. Nós não temos nada, absolutamente nada, para oferecer a Cristo, senão devolver aquilo que ele nos deu. E a Bíblia diz que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia guardado. Ele estava devolvendo a Deus aquilo que ele estava recebendo. Isso fala da nossa aliança e da forma de como nós devemos lidar com as coisas em relação a Cristo. Uma outra coisa importante que eu quero terminar deixando aqui para vocês são as duas figuras. Abrão, quando recebe Melquisedeque, ele recebe Melquisedeque com esses dois elementos: o pão, que significa vida, e o vinho, que significa alegria. Logo, a Bíblia está dizendo que Deus é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa alegria. Ele é a razão do nosso viver. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, e eu espero de todo o meu coração que essa palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus Cristo.